Oi, gente, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos começar a nossa aula de hoje com a prova quentinha também de 2021. Ultimamente, nós corrigimos mais, preferencialmente, as provas de 2021, né? E como agora nós teremos dia 31 de janeiro a prova da CESP, então hoje nós dedicamos esse dia para quem vai fazer o concurso do dia 31 de janeiro. E vamos resolver agora a prova de professor de Educação Física, CESP-SEBRASP. Então, nível superior, né? Professor de Educação Física. Então, as primeiras questões de número 1 ao número 5 são questões de interpretação. A gente não faz. Por que você não faz interpretação? Porque a gente tem que ficar indo ao texto, procurando no texto, e no dia vai ser outra interpretação. Então, vai fazer as de gramática e vocês se preparem com a interpretação. Vocês têm aí as provas, a gente coloca sempre, né, aí na descrição do vídeo. E vocês vão na descrição do vídeo, fazem de interpretação e vocês olham depois o gabarito dado. Então, começando na 6, diz assim, ó, sempre a CESP, SEBRASP tem esse tipo de questão e também a Quadrix. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso no trecho se vive, segundo período do primeiro parágrafo, então não precisa você ir ao texto. Ele já está dizendo que é se vive. A forma pronominal se fosse deslocada logo após a forma verbal, escrevendo se vive-se. Aí você tem que ir. Por que tem que ir? Porque, como ele está dizendo que é a colocação pronominal, você não sabe o que é que vem antes desse se vive. Porque se vier uma partícula atrativa, então você vai ter que colocar esse se realmente antes do vive, se você não vai poder deslocar. E ele está dizendo aí que a correção gramatical seria prejudicada caso no trecho se vive fosse esse se, fosse deslocado esse se para logo após a forma verbal. Aí, o que é que eu vou lá? Vou ter que ir lá no texto e olha, as narrativas de sofrimento da comunidade ou dos familiares com quem se vive. Então, esse quem, que é um pronome, vai atrair o pronome pessoal oblíquo no si. Então, você vai, sim, prejudicar se você pegar essa forma pronominal e deslocar para depois da forma verbal, colocando vive-se. Prejudica. Então, essa 6 está correta, porque você vai prejudicar sim, porque tem a partícula atrativa. Então, vamos para a 7. Caso fosse inserido o sinal indicativo de crase. Olha, isso é visual. Só me lembro de Rodrigo, quando eu vejo um negócio desse. Por quê? Olha, em meio a uma crise. Olha, e uma, você não usa artigo antes de uma. Ou uma já é o artigo indefinido, se você quiser, ou pode ser um numeral, pode ser um pronome indefinido. E você não usa artigo antes de uma. Né? Então, como você não usa artigo antes de um, você já inviabiliza a crase. E ele diz que caso fosse inserido o sinal indicativo de crase no vocábulo A, no trecho em meio a uma crise, a correção gramatical do texto seria prejudicada? Seria, a correção gramatical seria. Não seria o sentido, talvez. Mas a correção gramatical seria assim. Então, essa 7 também está correta. Vai, sim, prejudicar a correção gramatical do texto se colocar uma crase ali antes de uma, porque esse uma rejeita o artigo definido a. E só existe crase com o artigo definido a, ou pronome demonstrativo a, ou ainda o a de aquele, aquilo e as suas variações. 8. Mantendo-se a correção gramatical do trecho, aí o trecho é essenciais para desenvolver capacidade de escuta e habilidades protetivas em saúde mental. Terceiro parágrafo. O termo para poderia ser substituído por a. Olha só como isso não soa bem. Até mesmo você que é só falante da língua, quando você diz essenciais a desenvolver capacidade de escuta, não é? Não fica estranho, parece até que não muda o sentido. Então, essa 8 está errada. Não pode substituir esse para por um a. Vai ficar uma coisa estranha. Essenciais a desenvolver a capacidade de escuta? De jeito nenhum. Então, 8 está errado. Vamos para o 9. Roxa. Por que roxa, Aliette? Agora é assim, quando a coisa é troncha, aí eu coloco roxa. Por quê? Olha só o que ele diz. No primeiro período do primeiro parágrafo, o termo ironizar está empregado com o sentido de relevar. Sendo que nos dicionários, e eu sempre percebi essa diferença,
Relevar pode ser dar relevância ou você relevar, não dar importância. Então, ele deveria ter dito aí que sentido de relevar é esse que ele está dando, para eu poder responder a questão. Porque quando a gente lê assim, olha, a teoria das causas cerebrais dos transtornos mentais passou gradualmente a ironizar tudo que se relacionava com a forma de vida do sujeito, compreendida como unidade entre linguagem, desejo e trabalho. Aí eu não sei se ele passou a ironizar quando ele diz isso, o que é dizer o contrário, é tornar irrelevante, mas quando eu leio o parágrafo, o período seguinte, tem assim: as narrativas de sofrimento da comunidade ou dos familiares com quem se vive, a própria versão do paciente, o seu lugar de fala diante do transtorno, tornaram-se epifenômenos acidentes, que não alteram a rota do que devemos fazer. Correção educacional de pensamentos distorcidos e medicação exata. E ainda continua para você. Ainda não entendi a letra que ele quer dizer com isso. Olha só como continua. Pulei. 40 anos depois, acordamos em meio a uma crise global de saúde mental. Por quê? Porque fizeram essa coisa errada de relevar, de não dar importância. Aí, olha, com a elevação de índice de suicídio, medicalização massiva, 40 anos depois. Quer dizer, porque não se importaram antes. Aí, ó, tem aí no final, se você quiser entender melhor. Esse é o custo de desprezar a cultura como instância geradora de mediações de linguagem necessárias para que enfrentemos o sofrimento. Está vendo aí? Então, quando você lê, vou voltar, Rodrigo. Quando você lê isso, aí você entende que esse relevo aí é que ele não deu importância. 40 anos depois, eles pagaram o custo dessa não ter dado importância. Aí ele coloca ali letra E. Eu não vejo como letra E, eu vejo como certo. Por que eu vejo como certo? Porque ele está dizendo que durante esse tempo, antes desses 40 anos depois que se pagou o custo, tudo isso aí foi relevado. As narrativas de sofrimento da comunidade, dos familiares com quem se vive, tornaram-se acidentes que não alteram a rota, tá vendo? Estava deixando de lado. Por isso, ironizar aí sentido de relevar, mas de deixar de lado. Aí ele bota como errado, tá certo. É só pegar o texto e já prova no próprio texto que é se relevar. Agora, que ele deveria ter dito, mesmo assim, o sentido de relevar. Porque relevar tem dois sentidos, e os sentidos são antagônicos. É um relevar de você dar importância, relevância, e relevar, deixar de lado. Tem gente, não, mulher, releve isso, mulher. Já ouviram isso? Releve. Não dê importância, não, releve. Então, relevar é não dar importância. Então, assim, vamos pôr em relevância isso, nós vamos relevar. Então, nesse caso, ele deveria ter colocado, e no momento que ele não coloca, isso está errado. E no momento em que ele vê aí, coloca esse texto, e o texto diz isso, depois de 40 anos, pagaram o custo. Por quê? Porque não prestaram atenção a isso. Tornaram-se epifenômenos, acidentes que não alteram a rota do que devemos fazer. Então, ninguém se importou muito com isso. Então, realmente, isso aí está certo. Né? Ele está realmente ironizando, quando ele diz ironizar, gradualmente a ironizar tudo que se relacionava com a forma de vida do sujeito, compreendido como unidade entre linguagem, desejo e trabalho. Realmente, esse relevar aí foi não dar importância. Vamos para 10. No segundo período do primeiro parágrafo, o termo tornaram-se concorda com narrativas. É fácil, né? Principalmente para quem estuda aqui por esse canal ou comigo, que já sabe. Pergunta quem é o verbo. Então, pergunta quem é o verbo, não é não? Quem se tornou epifenômenos? Vamos perguntar, blá. As narrativas de sofrimento da comunidade, ou dos familiares com quem se vive, a própria versão do paciente, o seu lugar de fala do transtorno, tornaram-se. Sim, as narrativas tornaram-se epifenômenos, está certo. Então, aí essa 10 está correta. Quem é o sujeito? As narrativas de sofrimento da comunidade ou dos familiares com quem se vive. Então, muito bem, isso aí é o sujeito. E até tem outra parte do sujeito aí, a própria versão do paciente, o seu lugar de fala dentro do transtorno, né? Como ele coloca aí entre vírgula, pode ser que ele não tenha considerado isso como sujeito, né? Vamos para 11. Azul, azul da cor do céu, significa que deveria ter sido anulada, e lá no gabarito estava como errada. Vamos ler. O emprego dos 2 pontos no segundo período do primeiro parágrafo se justifica por introduzir exemplos.
Aí diz assim, as narrativas de sofrimento da comunidade ou dos familiares com quem se vive, a própria versão do paciente, o seu lugar de fala diante do transtorno, tornaram-se epifenômenos, acidentes que não alteram a rota do que devemos fazer. Como, por exemplo, correção educacional de pensamentos distorcidos e medicação exata. O que eu devo fazer? Eu devo corrigir educacionalmente pensamentos distorcidos e devo medicar exatamente como devo medicar. Isso não é um exemplo, não. Se isso não for exemplo, eu não sei o que é isso. É tanto que eu posso colocar no lugar desses 2 pontos como, por exemplo. Esse é um exemplo, né, daquilo que devemos fazer, como tem aí. A rota daquilo, a rota do que devemos fazer. O que é que devemos fazer? 2 pontos. Por exemplo, correção educacional do pensamento, medicação exata, mas não é só isso para a saúde mental. Eu tenho que fazer outras coisas. Não é só corrigir os pensamentos distorcidos, não, e nem só medicação exata, não. Qualquer psiquiatra, qualquer psicólogo sabe que vai além disso. Então, realmente, isso é exemplo, não é explicitação, porque não está tudo dito. Eu não sei o que ele considerou isso aí, mas isso é exemplo do que devemos fazer. Então, isso aí estaria correto. 12. O termo esse, que inicia o 3º parágrafo, retoma toda a ideia veiculada pelo 2º parágrafo. Então, a gente pega o 2º parágrafo e o 3º. A gente lê para saber se retoma toda a ideia. Vamos ler. 40 anos depois, acordamos em meio a uma crise global de saúde mental, com elevação de índice de suicídio, medicalização maciça, receitada por não psiquiatras, e insuficiência de recursos para enfrentar o problema. Esse é o custo. Tá? Está retomando tudo isso. Qual é o custo de desprezar a cultura? É acordar em meio a uma crise global de saúde mental, com elevação de índice de suicídio, com medicalização maciça, receitada por não psiquiatras, e ainda com insuficiência de recursos para enfrentar o problema. Tudo isso aí é o custo. Então, esse é o custo. Retoma, sim, toda a ideia veiculada pelo 2º parágrafo, e essa 12 está correta. Vamos para 13. No trecho. Esse é o custo de desprezar a cultura como instância geradora de mediações de linguagem necessárias. O termo como poderia ser substituído por enquanto, sem prejuízo dos sentidos originais no texto. Como falando da língua, você pode fazer isso, é só colocar no lugar. Aí eu vou ler assim. Esse é o custo de desprezar a cultura enquanto instância geradora de mediações de linguagem necessárias. Sim, esse enquanto na nossa linguagem é usado como se fosse um comparativo, né? Maria é tão bonita enquanto sua irmã, tá vendo? Então, eu posso dizer até como um adversativo. Então, esse enquanto tanto dá a ideia de tempo concomitante, vai ser uma conjunção adverbial temporal, como pode ser esse enquanto nessa como se fosse, né? Enquanto instância, enquanto está sendo instância geradora, que não deixa de ser uma marca temporal, né? Enquanto está sendo, enquanto é. E ainda pode ser adversativo. Maria é tão linda enquanto sua irmã, aí você já sabe, é feia. Então, sim, essa 13 pode, como fala da língua, a gente usa assim, e coloca aí na 13 correta. 14. No primeiro período do 3º parágrafo, o emprego da forma verbal evolua, que está no modo subjuntivo, é determinado pela forma verbal enfrentemos também no subjuntivo. Aí você vai primeiro ver se está no subjuntivo. Como é que você sabe se está no subjuntivo ou no indicativo? Conjugue. Que eu evolua, então eu conjugo com a conjunção, tá vendo? Que eu evolua, que tu evoluas, que ele evolua. Está no subjuntivo. E o outro? Que eu enfrente, que tu enfrentes, que ele enfrente. Que nós enfrentemos, tá no subjuntivo. Então, até aí está certo. Agora, é essa evolua que é determinada por enfrentemos, essa forma verbal, vamos ver. Aí, quando a gente lê, diz assim, esse é o custo de desprezar a cultura como instância geradora de mediações de linguagem necessárias para que enfrentemos o sofrimento antes que ele evolua. Não, vou explicar a vocês por quê. Quando é que um verbo vai determinar outro? Quando aquele verbo só puder ser usado com aquele outro. Lembram de correlação verbal e relação temporal entre os verbos? Correlação verbal, quando você diz assim, se, na norma culta, se eu for, você virá. Você nunca vai dizer, se eu for, você vem. Aí é o coloquial. Se eu for, você virá. Você vai ter a obrigação de usar for com virá. Se eu fosse, você viria.
E não se eu fosse, você vinha. Isso é o coloquial. Então, nesse caso, um verbo determina o outro. Por quê? Porque você não pode usar um sem que use o outro. Aí, nesse caso, não, eu posso usar de outro jeito. Eu posso dizer assim, para que enfrentemos o sofrimento antes que ele possa evoluir, antes de ele evoluir. Eu posso usar outra forma verbal aí, a não ser que seja esse evolua, pode ser outra forma verbal. Mas quando eu uso, se eu for, você virá. Posso até usar o poderá vir, mas o poderá auxiliar vai ter que ser no tempo do futuro. Então, se eu for, você virá. Se eu fosse, você viria. Futuro do pretérito e outro é o futuro do presente. Isso aí é que a gente chama que um verbo vai determinar a outra forma. O outro não vai depender de tempo. Então, realmente não determina, não. Então, ele diz que é determinado pela forma verbal enfrentemos? Não. Não é determinado, não. Então, nesse caso aí, essa 14 está errada. 15. Como se, no último período do texto, introduz uma hipótese com a qual o autor do texto não concorda. Aí diz assim, esse é o desserviço dos que imaginam que teatro, literatura, cinema e dança são apenas entretenimento acessório, como se a ampliação e a diversidade de nossa experiência cultural não fossem essenciais para desenvolver. Está aí a teoria. A experiência cultural não é essencial para desenvolver a capacidade. Como se eles não nos ensinassem como sofrer. Então, está aí a teoria. Eles não nos ensinam como sofrer. Né? Então, ele discorda dessa teoria. Ele está dizendo que ensinam, sim, a gente a sofrer. Então, é uma hipótese com a qual o autor do texto não concorda? Sim. Ele tem a opinião contrária. Ele acha que ensina como sofrer. Então, se ele ensina como sofrer, ele está discordando dessa hipótese que, como se eles não nos ensinassem como sofrer. Então, realmente, esse daí é letra C, né? Está correto. Introduz uma hipótese com a qual o autor do texto não concorda. 22, aí pula para o 22 porque as demais são de interpretação. No trecho, batiam-me se no estudo não me deixava levar pela preguiça, segundo parágrafo. A substituição do termo se por quando seria gramaticalmente correta e manteria a coerência do texto. Quando eu vi não sentido e sim coerência, eu digo, e aí tem alguma coisinha que ele quer pegar a gente, né? Que às vezes as provas são feitas de uma forma de ver se o aluno está prestando atenção. Então, quando eu digo assim, olha, batiam-me se no estudo me deixava levar pela preguiça. Então, eu apanhava se eu me deixava levar pela preguiça. Então, acontecia de eu me deixar levar pela preguiça, eu apanhava. Não é isso? Batiam-me se no estudo me deixava levar pela preguiça. Então, quando eu me deixava levar pela preguiça, o que acontecia? Eu apanhava. Vamos botar um quando no lugar. Batiam-me quando no estudo me deixava levar pela preguiça. Também. Quando eu me deixava levar pela preguiça, eu apanhava. Se eu me deixasse levar pela preguiça, eu apanhava. Então, aí tem que estar coerente. Agora que quando eu digo quando, eu dou uma ideia de tempo. A relação semântica, mas não é isso que ele está perguntando, tá vendo? Ele pede se mantenha a coerência. Ele não pede se mantenha a mesma relação semântica. Porque se ele pedisse relação semântica, estaria errado isso aí. Por quê? Porque esse se seria uma relação de condição. E esse quando seria relação de tempo. Embora fosse a mesma ideia. Eu me deixo levar pela preguiça, eu apanho. Se eu me deixar pela preguiça, eu apanho. Quando eu me deixar, eu também apanho, tá vendo? Então, nesse caso, o sentido de coerência e não a relação semântica é o mesmo. Isso aí está, sim, correto. Vamos para o 23. A vírgula empregada logo após encontrei, no último período do segundo parágrafo, é de uso facultativo. Portanto, a sua supressão seria gramaticalmente correta no texto. Bora ver. Encontrei. Não, gente, assim que eu começo a ler, eu vejo que essa vírgula depois de encontrei está junta com outra vírgula depois de porém. Ela não serve para separar encontrei de nada, não. Ela serve para isolar porém. Então, não é facultativa, não. Entendeu? Porque se eu tirar uma, como é que eu vou tirar só uma? As duas servem para o mesmo objetivo, que é isolar, a adversativa, que é pospositiva, né? Porém, encontrei, porém, Senhor. Encontrei, Senhor, porém, homens, está vendo? Eu posso colocar em qualquer lugar, pospositiva. Pode vir depois do verbo. Então, nesse caso,
Está errado isso aí. Ele disse que é de uso facultativo. Não. Se eu usar uma antes de porém, né, uso outra após porém, porque logo depois de porém vem o vocativo. Então, não é facultativa, não. Isso aí está errado. Vamos para o 24. Infere-se do trecho. Sim, isso aí é interpretação, não é? Mas ó, dá uma likeada aí. Por quê? Porque a letra vai fazer uma interpretação. E isso é uma coisa meio rara, né? Aqui no canal. Dá uma likeada aí, se inscreva. Porque, olha, agora em janeiro vai bombar de um bocado de aula. Tá aqui passando, ó. Pode se inscrever. E aqui embaixo você faz sua inscrição lá e você já começa a participar. Se você se inscrever no canal, você não tem direito a pedir material, você não tem direito a pedir prova, porque isso é privilégio. E para esse privilégio você precisa soltar uma graninha aí, né? Então, nesse caso, você se inscreve no grupo. E você pode pedir material de redação para ser corrigida. Eu quero que vocês corrijam a prova fulana de tal. Uma informação sobre isso, que aqui nós temos um TI altamente informado sobre concursos, datas, editais, tudo isso. Você pode pedir essas informações e a gente manda para você. Não de graça, que é um privilégio. Você é inscrito no grupo. Então, dá uma likeada aí que tá boa essa interpretação. Infere-se. Significa que não está escrito, mas pode ser um pressuposto, pode estar marcado por uma palavrinha denotativa. E se não tiver marcado pela palavra denotativa, é porque é um subentendido. Infere-se do trecho, embora criança, mas com ardente fervor. Então, quando eu digo esse mais, estou alertando você. Embora criança, mas não espere que seja com pouco fervor, não. Foi com bastante fervor. Então, eu estou dizendo que criança não tem esse fervor ardente. Aí ele diz, a ideia de que não é uma característica comum as crianças rezar fervorosamente. Sim, é isso mesmo. Você pode inferir, não é? Está subentendido isso. Subentendido não, pressuposto, porque tem um mais. Está pressuposto que a criança não tem esse ardente fervor quando ora, porque ele usou aí o mais. Não espere que foi com pouco fervor, como é o comum. Foi com ardente fervor. Então, sim, infere sim que não é a característica comum as crianças rezar fervorosamente, e a 24 está correta. Vamos para a 26, bora! No quarto parágrafo, a palavra proveito tem o mesmo sentido de benefício, sinonímia. E aí eu nem preciso ir ao texto, já sei que se tem proveito, tem benefício, né? Aí eu não preciso, mas aí para a gente mostrar a cobra morta, assim, quando me não atendieis o que era para meu proveito, quer dizer, o que era para meu benefício, meu lucro. Então tem sim, tem o mesmo sentido. 26, a resposta é correta. Aí vamos para 27. A substituição do termo infeliz, primeiro período do segundo parágrafo, por infelizmente, alteraria os sentidos originais do texto. Depende, eu vou ter que ir lá no texto e olhar. Por que depende? Porque às vezes esse infelizmente pode ser um modalizador. Então eu não vou poder substituir por infeliz. Mas se esse infeliz for um predicativo, eu posso. Vixe, Aliette, olha, se eu digo assim, as formigas em fileiras subiam o morro. Então, esse em fileiras, eu posso dizer as formigas enfileiradamente, advérbio. E posso dizer as formigas enfileiradas, adjetivo. Tá vendo a mesma coisa aí? Adjetivo infeliz e o advérbio infelizmente. Se for predicativo, eu posso muitas vezes fazer essa transferência de classe gramatical, de adjetivo para advérbio, e tem o mesmo sentido. As formigas enfileiradas subiam o morro. Então, as formigas estavam subindo o morro e estavam enfileiradas. As formigas enfileiradamente subiam o morro. Elas estavam subindo o morro e estavam enfileiradas. Enfileiradamente é o modo como elas subiam. Tá vendo? Então eu vou olhar o texto e vou ver se é um caso de predicativo com advérbio. Se for, tá tudo ok. Fui mandada à escola para aprender as primeiras letras, cuja utilidade eu, infeliz, sim, predicativo. Então, posso dizer infelizmente. Eu, infelizmente, ignorava. A gente faz isso às vezes até na doida, né? Porque a gente é falante da língua. Mas é bom que a gente tenha a comprovação gramatical. Então, quando você vê isso, você já sabe que você tem a comprovação gramatical. Esse predicativo, né, que é do sujeito, eu, ele pode ser transformado no advérbio, vai dar no mesmo, advérbio de modo, predicativo. Por isso que muita gente às vezes confunde o predicativo com o adjunto adverbial de modo. Sendo que o adjunto adverbial de modo vai se ligar ao verbo
e o predicativo vai se ligar a um substantivo, ou sujeito ou objeto, certo? 28. No quinto parágrafo, o narrador afirma que quem lhe aplicava os castigos físicos na escola pecava por negligência. Ao quinto parágrafo, é só isso aqui. Contudo, pecava por negligência, escrevendo, lendo e aprendendo as lições com menos cuidado do que de nós exigiam. Eu peguei logo o que saí, ele estava dizendo com ele, com o próprio autor. Mas é bom a gente ir no parágrafo anterior para ir com toda a certeza da alma. Aí, quando a gente vai para o quarto parágrafo, diz assim, olha, quando me não atendieis, falando no eu, tá vendo? No autor, o que era para meu proveito, as pessoas mais velhas e até os meus próprios pais, que afinal me não desejavam mal, riam-se dos açoites, o meu maior e mais penoso suplício. Contudo, pecava, quer dizer, eu, vivendo esse sujeito eu, ele continua sujeito eu. Então, sim, no quinto parágrafo, ou não, no quinto parágrafo, o narrador afirma que quem lhe aplicava os castigos físicos na escola pecava por negligência. Não, ninguém aplicava, essa pessoa que aplicava não era quem pecava por negligência, era ele que pecava por negligência, e não a pessoa que aplicava os castigos físicos. Ele pecava por negligência porque tinha sido castigado. Aí diz, olha, escrevendo, lendo e aprendendo as lições com menos cuidado do que de nós exigia. Ele ainda continuava a ter menos cuidado nos trabalhos dele. Então, realmente, essa 28 está errada. 29. No quinto parágrafo, a palavra negligência está empregada com o mesmo sentido de ignorância. Eu não preciso ir ao texto como falante da língua, porque eu sei que negligente não é aquela pessoa ignorante, é aquela pessoa que até sabe, mas não quer fazer a coisa corretamente. Negligente é isso, faz com negligência, sabe fazer, não ignora, mas realmente é negligente, não quer fazer o melhor. Então, eu diria que não tem o meu sentido de ignorância, não. Mas, para matar a cobra e mostrar a cobra morta, olha, contudo, pecava por negligência. Como? Olha, escrevendo, lendo e aprendendo as lições com menos cuidado do que nós exigiam, do que de nós exigiam. Então, aí, ó, tá vendo? Com menos cuidado. Ele não ignorava nele, ele sabia. Então, isso não é ignorância. Então, realmente, essa 29 não está com o mesmo sentido, está errada. Bora para 30 e última. Mantenha-se a coerência do texto, o trecho, com menos cuidado do que de nós exigiam, que é o quinto parágrafo, poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma: com menos zelo, sim, cuidado zelo, do que nos era exigido, sim, do que de nós exigiam, certo? Dá certo, então essa 30 está correta e nós terminamos a prova da Sebrasp Superior, professor de Educação Física. Tomar uma aguinha, que ninguém é de ferro. Gente, isso aqui não é caipirinha, é a aguinha com limão. Vamos agora, gente, resolver a prova da Sebrasp, de auditor, também superior, né? Também superior. Sendo que essa prova não é de CSE, é de marcar, né? É de marcar. E está quentinha como pão saído da padaria. É deste ano, de 2021. Então, ótimo para você que vai fazer o concurso, né? Esse presente de Natal antecipado. Então, a questão 1 e 2 são questões de interpretação. E a gente vai para 3. Roxa. Por que roxa, Liette? É troncha. CESP, de vez em quando, bota um negocinho troncho. Em um cenário que já podemos imaginar, é a produção e comercialização de uma vacina eficaz contra a Covid-19. O vocábulo já foi empregado com sentido de. Como falante da língua, o que é que eu faço? Eu coloco as palavrinhas no lugar de já. Aí eu desço com essas palavras na cabeça para marcar lá qual é que está. Um cenário que podemos imaginar já. Então, nesse momento, né? Então, nesse momento, inicialmente, né? Antecipadamente, né? Aí, sabendo disso, eu desço.
Quando eu desço, aí olha só, eu posso botar anteriormente, posso botar, tá vendo? Antecipadamente, primeiramente, tá vendo? Aí eu fico doida, não, eu vou na inteligência agora. Aí quando eu olho, se eu botar primeiramente, eu posso botar inicialmente, e a gente não pode marcar duas, né? Se eu botar antecipadamente, eu posso botar anteriormente, e não posso marcar duas. Então eu marco prontamente. E essa era a letra que eles queriam, entendeu? Você, eu vejo isso, eu fico com raiva do elaborador. O cabo é masoquista. Por quê? Porque, gente, eu posso dizer assim, um cenário que antecipadamente podemos imaginar. Posso dizer isso nesse lugar. Antecipadamente podemos imaginar, porque já estou imaginando antes. E aí o contexto do texto estava para ser dito antecipadamente. Eu só vou aí por eliminação. Que se eu botar antecipadamente, anteriormente. Se eu botar primeiramente, inicialmente. Aí eu vou e marco C, que é prontamente. Foi assim que eu fiz e foi assim que eu acertei. Às vezes a gente não acerta pelo conhecimento da questão, mas pela elaboração da questão, né? Então, letra C, nessa questão número 3, que está troncha, viu? 4, troncha de novo. Troncha de novo. No trecho, parece provável que passaremos a ver no próximo ano um cenário doloroso no qual algumas criaturas humanas afirmam seu direito de viver ao custo de outras, reinscrevendo a distinção espúria entre vidas passíveis e não passíveis de luto. A palavra espúria. Então, atualmente, essa palavra está sendo muito usada. Eu estou escutando muito essa palavra agora, neste momento, neste atual momento. E quando as pessoas usam assim, uma forma de uma vida degradante, de uma vida de humilhação, é uma coisa que humilha, é uma coisa espúria, é uma coisa que não deveria acontecer, não é? Aí eu vou com isso aqui na cabeça. É uma coisa que não deve acontecer, é uma degradação, é uma humilhação. Vou lá. Aí vejo, frágil não, difícil não, confusa não. E eu fico entre ilegal e desonesta. Eu só tiro realmente a minha dúvida entre ilegal e desonesta quando eu vou ao texto que diz assim, ó, no qual algumas criaturas humanas afirmam seu direito de viver ao custo de outras. Então não tem uma lei que diga assim, isso não pode existir. Por isso que eu deixei de marcar o ilegal. Porque o ilegal pode ser espúrio. De repente existe uma coisa ilegal, ninguém está tomando conta de que aquilo é ilegal, anticonstitucional, né? E isso é espúrio. Então, por isso que eu não marquei a letra D ilegal e marquei a letra E desonesta, porque ele diz isso. A lei não pune quem vive ao custo de outra pessoa. Então, por isso que seria desonesto e não ilegal. Mas que é troncho? É. Vamos para 5. Olha aí, mesmo sendo de marcar, continua com aquela coisa da correção gramatical de sentido, né? A correção gramatical e a coerência do texto seriam mantidas caso a expressão pela qual, por conta da forma pela qual se move pela forma. Então, pela qual, já sei, pronome relativo, por conta da forma pela qual se move. Aí ele diz que você vai substituir pela qual por uma outra palavra ou expressão. Então, você vai dizer isso de outra forma. Por conta da forma, por, depois que, se move. Por conta da forma como se move. Já que é um pronome relativo, eu só posso usar essas duas, né? Pela qual, por, depois que, porque separado sem acento, ou como. Aí eu desço. Não tem um porquê separado com acento, mas tinha um como na letra D. E eu marco como na letra D. Não dá ideia de lugar, esse por causa da qual você mudaria aí a ideia do texto. Não pode ser só um que, nem da qual. É a forma pela qual se move. Se move por uma forma. Se move assim. Como? Assim. Então, ou como, ou por que separado, sem acento. Vamos para 6. Não tem de interpretação, então vamos para 7. Os sentidos originais do texto seriam prejudicados se a expressão em princípio, no segundo período do texto, fosse substituída. Então, olha, pode substituir por qualquer uma dessas.
Só não pode substituir por uma. Entenderam isso? Então, você pode matar isso aí por inteligência, não pelo conhecimento, né? Vocês querem ver qual é? Vocês poderiam dizer qual é? A, B, C, D ou E? Em princípio, deixa eu ver se eu coloquei o texto. Em princípio, segundo a opinião de pessoas competentes, era bom sinal. Tá meio fácil, você mataria essa daí, mesmo sem saber aquela coisa a princípio, por princípio. Copada de suco. Botar aqui, eu nem estava vendo. Quer, Cíntia? Suco de limão, sem açúcar. Só água de coco com limão, viu? Água de coco para hidratar, água de coco e o limão para cortar a gripe. E aí, ninguém... Olhe bem, que antes de qualquer consideração, segundo a opinião de pessoas competentes, era bom sinal. Posso. Em tese, segundo a opinião de pessoas competentes, era bom sinal. Posso. Na fase inicial, olha, isso aí dá uma ideia de tempo. Quando? Na fase inicial. Então, essa C, que eu não posso substituir, é essa que eu vou marcar. Vai ser prejudicial se eu botar na fase inicial, porque eu vou dizer quando foi, segundo a opinião de pessoas competentes, era bom sinal. Não. Eu não estou marcando aí um tempo. Estou dizendo em princípio, em tese, de modo geral, de forma geral, antes de qualquer consideração. Eu posso usar tudo isso aí no lugar de em princípio, mas não vou poder usar na fase inicial, que dá uma ideia de tempo, né? Então, realmente, letra C. Vamos para 8. Os sentidos do texto seriam mantidos de novo no trecho. De um dia para o outro, parecia que a peste se tinha instalado confortavelmente no seu paroxismo. Paroxismo é o ápice da dor, né? A locução tinha instalado. Ah, essa aí a Aliette, olha, ensina toda vida que se fala em verbo, a Aliette ensina isso. Então, quando se diz assim, tinha instalado, aquelas pessoas que dizem assim, eu tinha pego, eu tinha pago, eu tinha chego, eu já ouvi isso. Eu tinha compro, eu já ouvi isso, eu tinha compro. E um dia uma mulher vinha atrás de mim, eu ia saindo do campus, estava assistindo ainda na época, eu fazia psicologia, vi uma mulher atrás de mim, ela vinha com o celular na mão, bem apressada, toda elegante, cheirosa que só. Aí ela disse assim, eu tinha falo. Quase que eu me viro assim para a mulher perguntar, minha senhora, onde foi que você fez a cirurgia de transição? Não parece que você tinha falo. E quando ela disse assim, o quê? Aí eu ia dizer, falo é o órgão sexual masculino, não parece que você era um homem e que você tinha falo. Aí, não, se ela dissesse, não, estou dizendo que eu tinha falado. Não, não é tinha falo, não existe sequer o particípio irregular do verbo falar. É só falado. Então, estava falado, foi falado, tinha falado e havia falado. Quando existem os dois, o regular e o irregular, você faz essa diferença. Com ser e estar, você usa o irregular. Ser e estar, irregular. Foi pego, estava pego. Com o regular, você usa ver e ter. Tinha pegado, havia pegado. E quando você disser isso, tinha pegado e havia pegado, por que você tem que dizer o particípio irregular, só se não houver o regular, que você diz o irregular? Porque isso aí é uma locução verbal. É um verbo que está aí num tempo composto. Isso está caindo demais na prova. Qual é o tempo composto aí? Pretérito mais que perfeito composto. E tinha instalado, a peste tinha instalado antes. De um dia para o outro, parece que a peste tinha instalado, já havia sido instalada, tá vendo aí? Por isso, pretérito mais que perfeito, ele é anterior a um pretérito, que você veja aí que é o pretérito imperfeito, parecia, tá vendo? Parecia que a peste se tinha instalado. Então, ela já havia se instalado. Então, nesse caso aí, como é pretérito mais que perfeito, eu digo, eu instalara, tu instalaras, ela instalara. Então, ela se instalara. Aí, com isso aí, eu desço. Vamos descer, Rodrigo? Eu desço e marco. Já desceu. Eu marco letra A. Instalara. Pretérito mais que perfeito composto tinha instalado. Certo?
Vamos para a 9. Cuidado que a Comperv gosta de pegar isso. A Comperv já fez algumas provas, inclusive vestibulares, já na época de vestibular, viu, gente? Eu acho que o último vestibular foi em 2012, eu acho, ou 2011 ou 2012. E a Comperv já pedia isso em vestibular. Em concurso continua a pedir, viu? Não todas as vezes, mas continua a pedir. 9. A respeito dos aspectos linguísticos do texto, julgue os itens a seguir. Aí vamos julgar o item 1. Havia, no entanto, outros motivos de inquietação. O vocábulo havia poderia ser substituído por existia sem prejuízo da correção gramatical de sentidos. É só você substituir. Existia, no entanto, outros motivos. E saber que quando eu substituo haver por existir, eu tenho mudanças só não semânticas, mas morfológicas e sintáticas. Qual é a mudança morfológica? Você muda de um verbo pessoal, existir, e um verbo impessoal, que é haver. Então, com o verbo haver, como ele é impessoal, você tem aí um verbo impessoal e o que vem depois dele, outros motivos, objeto direto. E se você botar existia, com o verbo existir, eu não tenho mais um verbo impessoal, eu tenho um verbo pessoal. Então, o que vier depois dele é sujeito. Então, eu vou ter que combinar. Outros motivos existiam. Então, não posso não substituir sem prejuízo da correção. Não, vai prejudicar a correção. Então, isso aí está errado. Esse 1 está errado porque ele sem prejuízo da correção gramatical. Do sentido não tem nada a ver, mas a correção gramatical fica prejudicada. Então, esse 1 está errado. Se esse 1 está errado, eu desço. Eita, azul, eu nem tinha azul. Nem tinha azulado na primeira. Azul. Aí eu desço, como a 1 está errada, não é? Eu elimino a C, a D e a E. C, D, E eliminado. Trabalho apenas com A e B. E como em A diz o item 2 está certo e na B diz o item 3 está certo, eu vou no mais fácil. Ou eu vou no 2 ou vou no 3. Vou no 2, então. Vamos no 2, bora. No 2 diz assim: os sentidos originais do texto seriam alterados caso o adjetivo bom fosse deslocado para imediatamente após funcionário em e incorporava aos seus assassinatos diários a precisão e a regularidade de um bom funcionário. Se eu dissesse de um funcionário bom, eu alteraria sim. Eu alteraria sim o sentido original, porque um bom funcionário é aquele funcionário que desempenha bem o seu papel. Um funcionário bom é um funcionário bondoso. Tá vendo como eu mudo o sentido? Muda. Então, essa 2 está o quê? Está correta. O que é que eu faço? Eu marco a letra A e vou-me embora. Nem olho mais, porque ele diz apenas o item 2 está certo, e foi o que eu avaliei, e na B tem apenas o item 3 está certo, então eu vou, marco a letra A e vou-me embora. Mas vamos mostrar a cobra morta. No 3 diz assim: e ele atribuía o mérito disso ao novo soro de Gastei, que acabava de obter, com efeito, alguns êxitos imprevistos. O referente do vocábulo que é Gastei. Ele dá esse 3 como errado. Por que você está dizendo que ele dá esse 3 como errado? Porque eles apenas o item 2 está certo, né? Então, o 3 está errado. Mas quando você vê essa expressão, novo soro de Gastei, você vê que esse Gastei está com letra maiúscula. Então, eu fui ao texto, Gastei é o nome do cara que fez o soro, certo? E esse soro acaba de obter com efeito alguns êxitos imprevistos. Mas eu posso dizer que foi Gastei que também obteve, porque não foi ele que fez o soro? Então, ele obteve com efeito alguns êxitos imprevistos. Então, tanto Gastei obteve com efeito alguns êxitos imprevistos, quanto o soro de Gastei. Porque se eu disser assim, olha, um cara vai jogar, né? E esse jogo também depende do tênis. Aí eu digo assim: o tênis de José, que ele garantiu a vitória. Aí, quem foi que garantiu a vitória de José? Foi o tênis. Mas não foi José que garantiu a vitória, foi o tênis dele. Mas nesse caso aí, você tem uma metonímia. Gastei acabou de obter com o soro dele efeitos com efeito, alguns êxitos imprevistos. E o soro obteve, porque o soro não obtém êxito imprevisto, é o soro que obtém a aplicação do soro. Isso é uma figura de linguagem. E como esse soro de gastei está com essa preposição, esse que, pronome relativo, pode pegar a expressão como um todo, soro de gastei, e pode pegar a última expressão que é gastei. Quando a gente diz assim, olha, o filho do advogado que morreu.
O filho do advogado que morreu. Quem morreu? Você não sabe dizer. Pode ter sido o filho do advogado um todo e pode ter sido só o filho do advogado que morreu, só o advogado que morreu. Entenderam isso? Por quê? Porque esse que está precedido de uma expressão que está ligada, as palavras estão ligadas por uma preposição. Então, você pode tomar como um todo ou o último. Quando você pode fazer isso, está ambíguo. E aí está ambíguo. Quem foi que acabou de obter com efeito alguns eventos imprevistos? Foi Gastei, que fez o soro. Ou foi o soro de Gastei. Então, nesse caso aí, esse 3 estaria correto. E aí, por isso que essa 9 poderia ter sido anulada. Vamos para 10. Em cada uma das opções a seguir é apresentada uma proposta de reescrita. É enorme essa questão. Aí a reescrita é o seguinte, eu vou lhe dizer uma coisa que você deve fazer. Vou ensinar você como é que você às vezes corta um bocado logo. Diz assim, olha, a peste, vírgula, que, pela imparcialidade eficaz, blá, 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 deveria ter sido, tá vendo? Ah, então eu tenho aí a peste a qual deveria ter reforçado, não é? Tenho. Então eu tenho aí uma adjetiva que é explicativa. Então, se eu vou reescrever, eu tenho de manter explicativa, senão eu mudo o sentido, que ele quer que você reescreva essa daí, não é? Mantendo correção gramatical e a coerência do texto. Aí na letra A eu procuro logo isso. Ah, tá. Aí eu vou para B. Vamos pular hoje. Vamos pular feito lebre hoje, lebre, sei lá, canguru. Vamos para B. Na B, cadê? Pela imparcialidade eficaz com que exercia sua função. A peste está ainda explicativa. C. Olha aí. A adjetiva está sem a vírgula. A peste, que deveria ter reforçado a igualdade, tá vendo aí? Então, essa C eu já elimino. Já elimino. Aí volto para A. Vamos voltar para A. A peste. Oi? Passa um risco na C. A peste, que pela imparcialidade eficaz com que exercia seu cargo, deveria reforçar a igualdade entre nossos concidadãos. Pelo jogo normal dos egoísmos, tornava, ao contrário, mais preciso no coração dos homens o sentimento da injustiça. Isso não está normal. Olha, a peste, aí você pula isso, pela imparcialidade eficaz com que exercia seu cargo, e lá em cima diz, pela imparcialidade eficaz com que exercia seu ministério, deveria ter reforçado a igualdade, tá certo, entre nossos concidadãos, pelo jogo normal dos egoísmos, tornava a peste, né, tornava, ao contrário, mais preciso, não é mais acentuado. Uma coisa pode estar acentuada e não ser precisa. Ah, então nessa não, por causa do sentido. Porque preciso não é o mesmo que acentuado. Aí eu vou para B. Vamos para B? Pela imparcialidade eficaz com que exercia sua função, a peste, que deveria ter reforçado a igualdade entre nossos concidadãos pelo jogo normal dos egoísmos, tornava ao contrário mais acentuado. Epa! Tem que ter uma vírgula aí. Tornava, vírgula, ao contrário, vírgula. Então não é essa B, não. A B está errada. A C a gente já eliminou, não foi? Porque faz uma adjetiva aí, estão vendo? Adjetiva restritiva. Então, vamos para D. Ao contrário, o sentimento de injustiça tornava-se mais acentuado com a peste no coração dos homens? Não. O sentimento da injustiça é que era mais acentuado no coração dos homens. Então, se não é A, não é B, não é C, não é D, só pode ser o quê? Letra A é, eu marco letra E e vamos embora. O sentimento de injustiça no coração dos homens tornava-se mais acentuados com a peste, que deveria, ao contrário, pela imparcialidade eficaz com que exercia seu ministério, ter reforçado a igualdade entre os nossos concidadãos pelo jogo normal dos egoísmos. Tudo ok. E essa pontuação com esse travessão e logo depois uma vírgula ficou lindo, né? Então, terminamos aqui a prova da CESP-SEBRASP, que foi para auditor e foi curso superior. Dê uma likeada aí, que isso é um presente antecipado de Natal. Inscrevam-se no canal, inscrevam seus filhos, seus sobrinhos, seus amigos, porque de graça, meu irmão, até injeção na testa. Né? E aí a gente está colocando isso para você tudo de graça. Todo esse conhecimento de graça que o povo está aí vendendo, a gente está aqui colocando de graça, né? O que é pago ali, nada é de graça. Aqui o canal é de graça. O que é pago é você se inscrever no grupo, que aí você vai ter privilégios. Redação corrigida, pede material,
né? Você discute assim na aula, durante a aula, ao vivo. Você discute as coisas, tira suas dúvidas e tem a redação corrigida, tudo isso, né? Então, se inscreva, dê a likeada, faça propaganda do nosso canal, tá bom? Por hoje, só. Bom, gente, vamos continuar, vamos começar, aqui continuar, vamos começar a prova da CESP, escrivão de polícia, né? Sebrasp. E esse escrivão de polícia é superior, né? Superior de novo, sendo que essa é CSE, né? Foi uma provinha até meio compridinha, CSE, que eu acho, para mim, não me dá mais segurança, não. É que me dá mais segurança de você ir pelas alternativas. Por quê? Porque pela inteligência eu posso eliminar. E aí não, eu tenho que botar o C ou boto E. Mas vamos começar esse negócio? Vamos. Começa da 4 porque 1, 2, 3, você já sabe, interpretação, né? A substituição de embora, a gente já fez várias provas que pedem isso, viu? A substituição de embora no início do segundo parágrafo, por apesar de, manteria a correção gramatical e os sentidos do texto. Não. Por que, Aliette? Porque embora é uma conjunção. E apesar de é uma locução prepositiva. Como é que eu sei que apesar de é uma locução prepositiva? Porque termina em de. Se a expressão terminar numa preposição, locução prepositiva. Se a expressão terminar numa conjunção, que geralmente, locução conjuntiva. Aí o que é que a gente tira disso? Coisa que, ó, Beth não está mais no grupo, né? Ela disse que vai voltar, mas Beth já tinha decorado isso há muito tempo, tem muita gente que já decorou isso há muito tempo. A conjunção desdobra a oração. A preposição reduz. Aí vai dar um erro gramatical aí, porque você vai usar apesar de, onde havia embora, uma oração reduzida. Você vai apesar de e não vai reduzir o verbo. Só está mandando você trocar, embora por apesar de. Então, não, isso aí está errado. Não vai manter correção gramatical, não, né? Os sentidos até vão continuar, mas a correção não. Então, essa 4 é errada. 5. Feitos os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas, o travessão empregado no segundo parágrafo poderia ser corretamente substituído por ponto final. O que é que eu faço? Eu vou lá no último parágrafo, vou ver onde é que tem esse travessão e no lugar vou colocar o ponto final fazendo as adaptações. Eu risco a prova, certo? Não pise nem cuspa, coitada, mas risque. Aí eu vou. Embora em tese qualquer pessoa possa figurar como vítima desse crime, sabe-se que a mulher é o principal alvo nessa espécie delitiva. Ponto. Letra maiúscula. Não é à toa que a criminalização da referida conduta era, havia tempos, uma das prioridades da bancada. Dá certo. Dá sim, posso substituir por ponto final. E essa 5 estaria correta. Se eu fizesse isso, continuaria correta. Então, 5, correta. C. 6. No segundo período do primeiro parágrafo, a forma pronominal lhe retoma o autor. O que é que eu faço? Eu vou lá no texto e olho se no lugar do lhe eu posso botar autor. Do autor para o autor, porque esse lhe é preposicionado. Como esse lhe é preposicionado, eu vou usar uma expressão preposicionada. Do autor, para o autor, ao autor. Vou lá. Entende-se o stalking ou o crime de perseguição como um delito que exige uma perseguição reiterada pelo autor, não consentida pela vítima, que lhe cause medo. Cause medo em quem? Na vítima. Angústia e sentimentos afins, além de repercutir diretamente na vida de maneiras diversas. Sim, aí é a da vítima. Porque se a perseguição é retirada pelo autor, não vai causar no autor medo, vai causar na vítima. Então, que cause nela, na vítima, que lhe cause. Então, não retoma autor, não. Retoma vítima. Então, nesse caso, ele diz que a forma pronominal lhe retoma autor. Não, isso está errado. Então, a 6 está errada. E vamos passar para a questão de número 7. Aí, na questão de número 7, né, nós temos assim. Sem prejuízo da correção gramatical do texto,
e de seus sentidos originais, né? O trecho. As situações em que a mulher é perseguida por um ex-companheiro que não se conforma com o término da relação. Segundo parágrafo. Poderia ser reescrito da seguinte forma: aqueles casos, as situações, aqueles casos, onde a mulher é perseguida por ex-companheiro, por um ex-companheiro. Se eu digo por um ex-companheiro, eu estou dizendo uma pessoa, né? Se eu digo ex-companheiro, é qualquer não estou dizendo é a quantidade. Que não é conformado, não pode ser conformado não, porque se conforma aí é reflexivo. E esse é conformado está na passiva. Então, não é sem prejuízo, não é com prejuízo. Então, como ele diz, sem prejuízo da correção gramatical do texto e de seus sentidos originais, né? Não posso não, de jeito nenhum, reescrever dessa forma. Então, essa 7 está errada, porque ele fala só um ex-companheiro, no outro faz ex-companheiro. E no outro ele diz, não é conformado, passiva. E lá em cima você tem não se conforma, reflexivo. Então, a reflexiva não vai para passiva, é reflexiva, né? Já é outro tipo de voz. Vamos para número 8. 7 errado. No trecho, havia tempos, segundo parágrafo. Nem preciso, porque ele está dizendo assim, ó, substituição de havia por faziam prejudicaria a correção gramatical do texto. Minha gente, faziam é tão impessoal quanto havia. Então, se fazia é tão impessoal quanto havia, se eu substituir, vou substituir também por uma forma singular e não plural, faziam. Então, nesse caso, isso aí prejudicaria, está certo, prejudicaria a correção gramatical do texto. Então, essa oitava está correta. Você substituir havia por faziam, prejudicaria a correção gramatical do texto. Vamos para 9. Alô, Eugênio. Chegou, Eugênio. Eita, sem açúcar. Muito bem, Cíntia, sem açúcar. Mas eu bem que queria tomar com mel, pelo menos. Eu me esqueci de botar mel. E eu tenho mel em casa, e da Jandaíra. Tá vendo? Esqueci de botar. 9. O emprego do acento indicativo de crase. Não há como errar crase. Crase é regência. Você tem que olhar o nome anterior e o nome posterior. Desculpe. Ou você tem de olhar o verbo anterior e o nome posterior. Porque se for um caso de verbo, é a regência verbal. O verbo vai pedir uma preposição. Se não pedir preposição, esse nome ou esse verbo já inviabilizou a crase. E quando você olhar posteriormente, você vai olhar se aquele nome pedido pelo verbo ou pelo nome se usa com artigo a, ou é o pronome aquele, aquele, início de aquele, aquela, aquele, suas variações, ou ainda é o pronome demonstrativo a, que vai se fundir com esse a preposição. É por isso que é só observar direitinho e fazer, inclusive, a contextualização, né, para saber. Por exemplo, a palavra casa. Diante de casa, eu uso o artigo a casa, mas diante de casa, referência ao lugar onde eu estou morando, geralmente eu não uso. Eu estou em casa. Mas eu digo, olha, a casa é minha. Mas eu digo, estou em casa. Cheguei em casa. Vou para casa. Eu não digo vou para a casa. Se eu disser a você, vou para a casa, você pergunta, que casa? Não é? Que casa? Não é a minha. Então, a gente tem que também ver esses nuances que a língua oferece, em que a gente não usa artigo em determinados contextos. Certo? Que hoje a gente teve até um bate-boca muito bom no grupo, você viu? Sobre crase e distância, né? A distância de ou só a distância. Então, eu vou olhar. Aí tem assim, olha. Pode causar danos imensuráveis à saúde da vítima. É facultativo. Não. Pode causar alguma coisa, danos. A quem? Então, pede a preposição, tá vendo? Já viabilizou a crase. A possibilidade de crase, porque o verbo causar a alguém, pediu preposição. E eu digo, a saúde da vítima está ótima. A saúde da vítima teve um dano imensurável. Posso, tá vendo? Nesse contexto aí. Então, eu tenho aí a preposição e o artigo. Então, não é facultativo, não. É obrigatório. Então, se é obrigatório, essa 9 está errada, porque diz que é facultativo.
Vamos para 10. Mantendo-se a coerência e a correção gramatical do texto, o vocábulo imensuráveis. O que é imensuráveis? É aquilo que não se pode mensurar. E o que é mensurar? Medir. Então, imensurável é aquele que não se pode medir. Que pode causar danos imensuráveis à saúde da vítima. Poderia ser substituído por vastos? Não. Não. Por quê, hein? Porque quando eu digo imensurável, você não pode medir. E vasto você ainda pode. Vasto é muito. Vasto é variado, né? Variado no sentido de muito, porque tem o variado no sentido de variável e tem o variado no sentido de muito. Comprei variados livros, comprei livros variados. Comprei variados livros, muitos livros. E comprei livros variados, livros que não eram iguais, tá vendo? Então, nesse caso aí, quando eu digo vastos, eu posso medir. Vasto é muito, mas eu posso contar. Imensurável não pode ser medido. Então, nesse caso, essa 10 está errada. E encerramos aqui, mais uma vez, a correção de uma prova da TESP, que vai ser agora em janeiro, dia 31. Vai ser feito o concurso, né, do IBAMA. E vocês estão aí recebendo esse presente do Natal. Like, viu? Deixe seu like, por favor. Seja grata. A melhor coisa do mundo é a pessoa ser grata. Tá vendo? Só porque eu quero me aproveitar da gratidão, né, do povo. Oi, gente. Hoje vamos agora, última aula, né? Vamos avaliar uma prova da CETRED, Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, e agente administrativo do Ceará, viu? Uhum. É, eu percebi isso também. Esse São Gonçalo do Amarante é do Ceará, viu, minha gente? E agente administrativo superior, né? É médio? Médio. Isso aí eu não sei não, quem sabe é UTI. Aí antes disso, vamos à saúde. Uma aguinha de coco com limão, sem açúcar, porque eu me esqueci do mel. Apoio, professora de tudo é um pouco. Psicóloga, nutricionista, às vezes até médica, tá vendo? Tem um conhecimento médico que traz. Psiquiatra. Bora começar? Bora! É um texto, ele colocou um texto que era uma lenda, falava sobre o nascimento de Jesus e a ida de Jesus ao Egito com a família, e a volta aquela lenda da cotovia, né? Da cotovia e da codorniz, né? Que a codorniz parece que fica cantando feio. Eu me lembro dessa lenda que a minha avó contava, né? Mas como a gente não faz interpretação, eu não coloquei a lenda aqui. E até é uma coisa meio estranha, que é muito difícil numa prova colocar um texto narrativo, fábula ou lenda. É muito difícil. Geralmente as provas pegam textos expositivos, informativos, dissertativos, argumentativos, né? Mas dessa vez uma lenda. A interpretação fica até mais fácil, né? Eu acho. Não sendo poema, tem uma certa pessoa aqui que eu não vou dizer quem é, que detesta quando a prova é poema. Eu também não gosto, porque é muito subjetivo. Então vamos lá. Assim que soube do perigo, a circunstância é de quê? Assim que soube. Tempo. Não tem outra. Assim que soube, correu. Correu quando soube. Assim que soube. Tempo. Aí eu desço com essa ideia na cabeça, sou falante da língua. Aí marco letra B de bola. Tempo. Consequência, você sabe, uma coisa acontece depois da outra, né? Comparação, tem que ter o termo comparativo. Condição, se, caso, sem que, né? E concessão é aquela coisa parecida com a adversativa, sendo que você pode inverter, e a adversativa não. Aí vamos para 8. Embora sejam, assim, em relação ao texto, mas como é gênero, a gente sabe o que é uma lenda. É uma história fantástica que quer explicar um fato real. É uma história fantástica que quer explicar um fato real. Nós temos aqui em Natal, quem for de Natal, por favor, né? Quem não for, conheça um pouco da nossa história, do nosso folclore. Nós temos aqui uma lenda do sino que toca na Lagoa de Extremóis. Aí dizem que era um negro que vinha trazendo o sino numa carroça e o cavalo descavalou com o diabo que
O diabo sussurrou no ouvido do cavalo e o cavalo descavalou e foi bater dentro da lagoa. E lá ficou o sino, o cavalo e o negro. Né? Aí por que lenda? Porque tem aquela coisa do inacreditável. Como é que se sabe que o diabo cochichou no ouvido do cavalo se o cavalo morreu, se o negro morreu e o sino não pôde falar ainda, está lá dentro da lagoa? Tá vendo? Então a lenda é isso, como se fosse um pequeno conto fantástico, porque tem essa coisa do fantástico, do inacreditável, certo? Toda lenda tem essa parte do inacreditável. Ah, então eu já sei mais ou menos o que é lenda, já desço com essa ideia e vou marcar. Ah, não. Sua etimologia diz que deve ser lido? Nada a ver, né? Conta mentiras mirabolantes. Não, não é mirabolante, não. Ela tem a coisa do fantástico, mas não são mentiras mirabolantes. Muita coisa ali pode ter acontecido, foi real. Tem cunho religioso, nem toda lenda tem cunho religioso. Recorda o ensinamento bíblico. Não, isso é parábola, né? O ensinamento bíblico é a parábola. Explica simbolicamente fatos reais. Um fato real que aconteceu é explicado simbolicamente. Daí ter conotação, daí ter também essa coisa do fantástico. Vamos para 9. Não tem, é de interpretação. Vamos para 10. Que se tornou presa fácil para qualquer caçador inexperiente em certa circunstância de. Eu tenho que ir lá o texto olhar, porque esse que pode ser um integrante, esse que pode ser um pronome relativo, esse que pode ser qualquer conjunção subordinativa, nesse caso assim, né? Então, vamos ao texto. Aí lá no texto tem assim, a segunda passou, olha, Rodrigo, tua cara. A segunda passou a voar tão baixo, que se tornou presa fácil. Já se sabe o que é, né? Não é isso. Aí, como eu já sei que esse tão que, tanto que, quando diz uma coisa e diz depois o que aconteceu, já sei decorado, eu marco consequência letra C. Agora, tomem cuidado com as comparativas, viu? Que também podem fazer essa mesma coisa. Tanto que, né? Ou tanto como. Então, nesse caso aí, eu olho. Passou a voz tão baixa, essa é a causa, que, em consequência, se tornou presa fácil de qualquer caçador inexperiente. Pronto. Consequência, letra C. Aí eu achei isso assim, tão, como é que eu digo, hein? Eu nem sei nem como é que eu digo, sem palavras. Codorniz e cotovia são substantivos. Minha gente, pedir isso. Isso é coisa para quem estuda zoologia. Isso é coisa para quem quer se casar com codorniz ou com cotovia para saber o gênero dos dois, se são macho ou fêmea. Mas a gente já sabe que codorniz é a codorniz, tanto para macho como para fêmea. Então, como você difere? Você difere dizendo a codorniz fêmea, a codorniz macho. E você diz a cotovia, tanto para o macho como a fêmea. Como você difere? Você diz a cotovia macho, a cotovia fêmea. Aí você marca a letra A, é epiceno. Quando é animal, não tem esse negócio de comum de dois gêneros, não, viu? Esse comum de dois gêneros e sobrecomum é quando é. Mentira minha. Quando é animal, não tem essa coisa de sobrecomum, não. A cotovia, tanto faz para gênero feminino quanto masculino, mas quando você vai diferenciar, você diz macho e fêmea. Agora, sobrecomum é para gente. Você diz, por exemplo, o estudante, a estudante. Certo? Aí esse daí é comum de dois gêneros. Por quê? O artigo O e o artigo A. Dois artigos para marcar. E quando você diz a criança, você nunca diz a criança fêmea e a criança macho. É muito difícil isso, né? Você só diz a criança. É muito difícil. Então, no animal é que você diz a cotovia fêmea, a cotovia macho. Esse aí é o epiceno, que não existe epiceno no gênero quando é humano. Então, marque letra A e vá-se embora. Roxo. Por que roxo? O prefixo des em desassossegada tem o sentido de intensidade. Eu, sinceramente, como falante da língua, inclusive como especialista da língua, eu não vejo esse des de desassossegada como intensidade, não. Eu vejo como ausência. Uma pessoa sossegada é uma pessoa desassossegada, porque esse A seria uma vogal de ligação. Dessossegada, ninguém diria dessossegada. Desassossegada.
seria uma vogal de ligação, não é? Que aí eu colocaria como desfolhado. Mas quando eu fui marcar desfolhado, embora estranhasse essa intensidade, desfolhado não tem nada com intensidade, é sem folha. E sossegada, sem estar sossegada, desassossegada. Eu raciocinei dessa forma. Mas quando eu fui para desfolhado, aí eu vi que tinha embaixo desventurado. E eu equivalho desfolhado a desventurado. Sem ventura, desventurado. Sem folha, desfolhado. Digo, então ele não quer que eu marque essa A, não. Porque essa A é a mesma coisa que a letra D. Aí, desandado não tem nada a ver com intensidade, né? Desandado, a coisa desandou. E deslocado também, tirado do lugar, né? Não tem. Aí, o que que eu fiz? Eu marquei, que eu faço isso muitas vezes por eliminação, desinquieto. Que a gente usa isso de forma errada. Porque, para mim, desinquieto é uma pessoa quieta. Porque é não inquieto. Tá vendo? É desinquieto. Mas o desinquieto deveria ser uma pessoa quieta. Mas é uma pessoa mais agitada ainda, o desinquieto. Não é interessante isso, né? É, na língua é. É. Por isso que eu não marquei o desinquieto. Ou, por isso que eu marquei o desinquieto, porque eu sei que na língua é uma pessoa mais do que inquieta, quando deveria ser uma pessoa não inquieta. Esse des não é negação. É. Não, desinquieto é uma pessoa mal comportada demais. É. Então eu marquei esse é por isso. É como se eu dissesse que não fosse inquieto. Eu fiquei doida nessa hora e fui por eliminação. Depois, quando fui conferir o gabarito, deu certo. Porque realmente, gente, eu não vejo desassossegada como intensidade, como desinquieto, não. Assossegada, mesmo que eu dissesse assossegado, é uma pessoa quieta. Então, desassossegado é uma pessoa que não está em sossego. Esse des é tirar. Eu não vejo como intensidade. Por isso que essa coisa aí está roxa. Então, só por eliminação, eu marcaria a letra E. Porque se eu marcasse a A, desfolhado, eu marcaria desventurado, também a D. E se eu marcasse desandado, eu marcaria deslocado também. Né? Saiu, desandou, saiu, né? Das rédeas. Deslocado, saiu do lugar. Eu não marcaria nem B, nem C, nem A, nem D. Marcaria E e acertei. Quando eu marquei a E, mas que é roxa, é. 13. Essa nem precisa ir ao texto. É facílima. Olha só. A função sintática do termo expressão, né? Grifados, está incorreta. Então, olha, aflito e triste podem ser predicativos. O tropel dos soldados pode ser sujeito, porque não está preposicionado. Escondeu é objeto direto, sim. Escondeu ela. Para onde vai, Maria? É vocativo, sim. Mas quando você olha a letra E, surgiram à frente da cotovia. Oração sem sujeito? Não. Alguém surgiu à frente da cotovia. Esse verbo surgir não é um verbo impessoal. Então, essa é que está errada. E eu marco sem nem ir olhar o texto. Marco letra E com toda a certeza da minha alma. Bora para o 14, depois dessa tão feliz, né? Bora para 14? Bora. Roxa. Tropel no texto é a mesma coisa aqui. Eu deixei essa questão em branco. Quando eu vi as alternativas, eu deixei em branco. Digo, não, depois eu vou à internet, já que é sinônimo, eu vou à internet e vou olhar. Porque, para mim, tropel é muita gente, uma multidão desordenada. Como dizer assim, um tropel de cavalo, um bocado de cavalo correndo sem estar na fila, tudo desordenado. Eu pensei assim. Mas quando eu desci para marcar, tanto tinha multidão, como tinha tumulto. Quando na minha cabeça, tropel é muita gente desordenadamente, agindo desordenadamente, andando desordenadamente. Aí eu fico nessa confusão, eu marco multidão ou eu marco tumulto? Porque não é só tumulto, o tumulto pode ser feito por duas pessoas. Não pode? Duas pessoas podem fazer um tumulto. Uma pessoa pode fazer um tumulto, mas um tropel é uma multidão em tumulto. Então eu fiquei, não, eu vou olhar o gabarito logo, não vou perder tempo com isso, não. Então, quando eu fui olhar o gabarito, ele marcou a letra D. Mas a pessoa poderia, inclusive, anular essa questão, porque o significado de tropel não é só tumulto. Porque se for um tumulto, pode ser um tumulto pequeno, não vai ser chamado de tropel, não.
É um tumulto porque é uma multidão desordenada. Aí é chamado de tropel. E quando eu vejo multidão na B e tumulto na D, eu digo, deu bode, BD deu bode. Então, eu não marquei essa daí, realmente, deixei para olhar o gabarito e já colocando em roxo. Qual fosse a resposta, seria roxa, né? Essa questão. 15. Aí diz assim, assinala a alternativa incorreta quanto à análise fonética do vocábulo queixadinha. Aí fonética, é difícil hoje uma prova com fonética. Muito difícil. Aí quando eu vou saber a análise fonética do vocábulo queixadinha, eu primeiro separo as sílabas. Quando eu separo as sílabas, eu vejo que tem 4 sílabas. Queixadinha. 4 sílabas. Então eu já sei, gente. Eu tenho 4 vogais. Se a palavra tiver 12 sílabas, vão ser 12 vogais. E se tiver 5 sílabas, 5 vogais. O número de sílabas é o número de vogais. Então, como eu tenho queixadinha com 4 vogais, é porque eu tenho 4 sílabas. Se eu tenho queixadinha com 4 sílabas, é porque eu tenho 4 vogais. E se faltar aí na conta uma vogal aí, tiver sobrando, como você vê aí, olha, você vai riscar esse U, que você não pronuncia. Kei. Você pronuncia um K, um E e um I. Kei. Então, esse U você não pronuncia, não conta como vogal. Aí você conta som vocálico. I, A. 5. Mas só são 4 sílabas. Então, você já sabe, você tem uma semivogal. Olha como isso é simples, né? Cada vogal é base de uma sílaba. Então, se o número de vogais exceder o número de sílabas, esse excedente vai ser o número de semivogais. Então, eu tenho aí uma semivogal. E se eu tenho a presença de uma semivogal, significa que eu tenho um ditongo. E se fossem 2 vogais, eu poderia ter 2 ditongos ou poderia ter um tritongo. Um tritongo ele é feito de uma vogal como base, que é antecedida de uma semivogal e precedida por também uma semivogal. Ah, que coisa mais jegue. Não, jegue não é joia. Joia é antigo, vixe Maria, estou denunciando minha idade. Então, 11 letras eu conto, ó, Q é 4, X, A 6, D, I 8, e 9, 10, 11. 11 letras. 4 sílabas, 4 vogais. Como eu tenho 5 sons vocálicos aí, está excedendo 1, eu tenho uma semivogal, um ditongo. Aí vamos para outra análise, o restante da análise. Quando eu risco aquelas letras que eu não pronuncio, eu risquei 2. Então, não tinha 11 letras, não risquei 2, então eu só tenho 9 fonemas, eu só fazia a conta. 11 menos 2, 9, não precisa nem contar ali. Riscou as 2 que você não pronuncia, U de Kei e H de Nha, nunca o H é pronunciado. Então, Nha é um Nhê, Nhê. Ah, é isso mesmo. Então, isso é um dígrafo. E esse que é um dígrafo. Riscou uma letra, você tem dígrafo. Ah, então você diminui o número de letras riscadas do número de letras que você contou, 11 menos 9, ou 11 menos 2, 9. E aí você tem, não riscou 2 dígrafos. Então, número de letras riscadas equivale ao número de dígrafos. Número de vogais excedentes equivale a número de semivogais. Número de semivogais pode equivaler a tritongos ou a ditongos. Você vai olhar lá a situação da palavra. Ah, então eu tenho 9 fonemas, 2 dígrafos e 4 consoantes. Consoante Q, X, D e N. E H? Não, H não é pronunciado, não se conta. E o U? Não se conta porque não é pronunciado. Você só pronuncia o que conta. Por isso você tem que riscar as letras. Aí eu desço. Ele quer incorreta. Tem 4 vogais? Tinha. Tinha uma semivogal? Tinha. Então, essa A eu não marco não, porque está certo. Eu tenho 4 vogais e tenho uma semivogal. Então, não risco a letra A. Aí vou para a letra B. Eu tenho 3 dígrafos? Não. Eu só risquei 2 letras, que foi o U e o H. Então, só tenho 2 dígrafos. Então, pronto. Marco a letra B e vou-me embora. Não precisa analisar o resto, mas para mostrar a cobra morta, 2 dígrafos, sim, o Q, U, N, H. Um ditongo, sim, EI. 9 fonemas, sim, risquei 2 letras. 11 menos 2, 9. 11 letras, sim.
Um ditongo oral decrescente, ei, sim, primeiro é a vogal E forte, que desce para o I, que é a semivogal fraca. Então, se desce, ditongo decrescente e oral, porque não tem tio, e não tem N, e não tem M. Muito bem. Vamos para a 16, roxa. Que provinha essa daí, né? Coitado de vocês que vão fazer essa thread. Há erro de concordância verbal em. Aí eu já aprendi nenhum, tanto faz ser singular ou plural. Nenhum, nem outro sairão hoje. Aí já marquei essa letra A. Ou já não marquei essa letra A, porque tem erro não. Tanto faz aí você dizer nenhum, nem outro sairão, nenhum, nem outro sairá, né? Quando você faz essa coisa de alternar, você só vai alternar com ou e só vai usar o singular se houver exclusão. Maria ou Josefa será a Miss RN, porque só uma pode ser a Miss RN. Mas Maria ou Josefa serão candidatas a Miss RN. Como as duas podem ser candidatas, eu digo serão candidatas, tá vendo? Tudo bem. Aí vamos para B. Nem eu, nem tu, nem ninguém compreenderíamos aquele gesto. Isso está numa gradação. Então, quando está na gradação, você concorda com o último termo que está na gradação, né? Essa é uma regra. Então, marca essa letra B, porque está aí concordando com tudo, porque o eu é a proeminência, eu leva para o nós. Então, nem eu, nem tu, nem ninguém compreenderíamos. Não, quem vai combinar com o verbo é o último termo que está lá em gradação. Aí, olha essa C. Nem tu, nem ela queríeis. Gente, isso não se usa mais, não. E o cara botou. Nem tu, nem ela queríeis. Não, quando tiver um tu e um ela, não se leva mais para o vós, não. Ninguém fala mais no vós, não. Só crente atrevido, numa igreja bem pentecostal, é que vai pregar usando o vós. E por que atrevido? Porque nem sempre ele vai fazer a concordância correta com o vós, né? É difícil, viu, você falar no vós. Aí o cara se atreve, vai pregar, e daqui a pouco mistura o vós com o tu. Aí, ó, nem tu, nem ela querias. Não, nem tu, nem ela queriam. Não existe mais isso de dizer querias, não. O tu levar para o vós. Isso era antes. O eu levar para o nós, o tu levar para o vós. E se não tiver nem eu nem tu, aí você leva para a terceira pessoa do plural, eles. Mas isso não existe mais, não. É tudo, mesmo que tenha um tu, você leva para o eles. Terceira pessoa do plural. Aí por isso que está roxo assim, que o caba não percebeu essa coisa que é anacrônica. Vamos para a próxima. 17. A regência verbal está incorreta. Então, olha o verbo, o complemento pedido, se o verbo pede preposição, como é que está essa preposição, bora lá. Deus perdoa alguma coisa, nossos pecados, correto. Aspiramos o aroma, cheiramos, então está certo. Verbo transitivo direto, você pega a flor, né? Então, aspiramos o aroma, está certo. Incumbiram-lhe da matrícula. Não, quem incumbe alguém de alguma coisa. Ou incumbe alguma coisa a alguém. Um termo preposicionado e um não preposicionado. Ou um termo não preposicionado e um preposicionado. Aí não, os dois estão preposicionados. Lhe dá. É daí que está errado, essa daí. Incumbiram-no da matrícula do filho ou incumbiram-lhe a matrícula do filho. E não os dois preposicionados. O certo de, tá certo. Quem se lembra de. Se você usar o pronome, usa a preposição. E a última, embora muita gente não esteja mais falando assim, as pessoas dizem, prefiro ir a São Gonçalo do que? Não. Prefiro ir a São Gonçalo a ir. Quem prefere uma coisa a outra. Muito bem, realmente letra C, porque usa dois termos preposicionados, quando era para usar apenas um preposicionado. 18. Que a perseguiam. O verbo grifado no presente do subjuntivo e na segunda pessoa do plural. Aí você tem assim, ó, que eu perseguia, que tu perseguias, que ele perseguia, que nós perseguíamos, que vós perseguieis. Eita, já pensou você fazer um negócio desse? Aí você desce, perseguieis, letra A, né? Isso aí dá uma laicada boa, viu? Porque conjugar verbo, ainda mais na segunda pessoa do plural, que ninguém mais usa, dá uma laicada boa aí. Você se inscreve aqui, viu?
E você, se quiser privilégios a partir de fevereiro, e a partir até mesmo, se você quiser se inscrever, mesmo sem assistir às aulas, né? Só pela redação, ou pelo material que você quer, ou por uma orientação que você pode pedir, você pode se inscrever num grupo, só vai abrir mão das aulas, e você vai ter minha orientação para redação, ou para a prova que você vai fazer, eu digo o que é que vai cair, como é. Ah, eu não estou entendendo esse item, eu digo a você, oriento você para a prova, e viro uma orientadora para você. Porque isso a gente pode fazer à distância, né? Então, nesse caso, posso fazer isso para você e você paga, se você quiser, uma mentoria. Você paga se você quiser, porque isso é privilégio. A aula aqui no YouTube é realmente totalmente de graça. Se você quer o privilégio de ter essa orientação para a prova, para redação, material, né? Você pode dizer assim, Aliette, eu fiz uma prova, eu queria que você dissesse assim, por que eu errei tal questão, o que foi que eu escrevi que não deu certo, como é que é a prova da CESP, que vai ser agora, o que é que eles pedem, o que é isso aqui que está aqui no edital, tudo isso eu posso mandar dizer para você. Agora, isso é um privilégio, aí isso custa. Certo? Aí você vai, tem aqui na descrição do vídeo um e-mail, você se inscreve, fala com a pessoa que é responsável e a gente começa a dar essa orientação para vocês. E essa aula de hoje, né, para quem vai fazer o próximo concurso da CETRED, né, e o FCQ vai ser em janeiro. É o presente nosso de Natal, mesmo que vocês não tenham pedido. Né, gente? E por hoje é só. Esperamos que vocês gostem dessas feiras assim, o máximo que vocês puderem. Quem puder estudar, estude e faça a sua parte. Né? Porque eu não acredito em sorte, não. Eu acredito que é aquele ali que determina. Né? Porque tem gente que estuda, 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 estuda e não consegue passar. E tem gente que não está nem aí e consegue passar. Alguma coisa está determinada, né? Então, para vocês, que Deus abençoe e a gente fica hoje por aqui. Tchau.